Mateus capítulo 8. Se você está com alguém que está sem Bíblia nesse momento, compartilha com ele. Mateus capítulo 8, quem encontrou? Aleluia. Na minha Bíblia tem dizendo assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu direi e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou-a, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Coloca a tua Bíblia na cadeira, baixa a sua cabeça, nós iremos orar. Pai, estamos na tua casa, Senhor. Estamos como corpo reunidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e ela nos retrata diversas pessoas com diversas situações, onde todos eles que se encontraram com o Senhor tiveram libertação, tiveram cura, tiveram a solução dos seus problemas. Essa noite, Deus, como igreja do Senhor, estamos aqui para nos encontrar com o Senhor e saber que todos aqueles que se encontram com o Senhor têm a libertação, têm a cura, têm a restauração, acontece a salvação. Senhor, em nome de Jesus, damos lugar a Teu Espírito Santo, a falar, a ministrar, a convencer, a trazer, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. Que agora toda a mente esteja cativa, Deus. Nós damos uma ordem a essa alma agora, que ela possa ser emudecida, e que Teu Espírito possa estar sendo, Deus, aquele que está convencendo esse homem e essa mulher. Nós cancelamos toda a comunicação com as trevas, com o inferno agora, e damos uma diretiva: fica fora, na autoridade do nome de Jesus, todo pensamento nocivo, todo pensamento maligno, todo aquele que veio para atrapalhar, nós emudecemos, calamos, amarramos e ordenamos em nome de Jesus, que seja destruído agora, Pai, para que o Teu nome em nós e através de nós seja exaltado, para que nessa noite o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Se for para Jesus, irmão, pode bater com força, porque Ele foi, e é, e sempre será o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Senta seu irmão aí, senta aí e fala para seu irmão: meu irmão, me ajude.
Por favor, não fale comigo agora. Amados, a Bíblia relata diversas situações aqui de cura, de libertação. Mas algo me chamou a atenção. Eu não estou entendendo, Zé. O microfone é o outro. Ah, é o outro microfone? Vou deixar com esse aqui. A palavra de Deus mostra aqui no versículo 2 a 4, ele fala a respeito de um homem, de um leproso. E esse leproso, a Bíblia diz que esse leproso adorou ao Senhor. E isso me chamou a atenção. Olha que nós lemos, é como se o Senhor estivesse saindo para fazer a cruzada de milagres e cura. Onde ele se encontrava, ele liberava a palavra, demônios eram ordenados que saíssem das pessoas. A sogra foi curado, o centurião basta a palavra e também foi curado o seu servo. O leproso chegou na presença do Senhor, também foi curado. Mas todos eles, irmão, algo me chamou a atenção a respeito desse leproso, porque a Bíblia relata que esse leproso, ele se aproximou de Jesus. E sabe, um dos sintomas da lepra é que você não sente nada. Um dos sintomas da lepra é que você se torna insensível à ignorância que você é com sua esposa. Você se torna insensível à ignorância que você tem sido com seus filhos. Você se torna insensível à voz do Espírito que está dizendo: mude, não é dessa forma. Esse é um sintoma da lepra. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele se aproximou. E como nós já sabemos, leproso naquela época, quando ele começava a chegar perto de alguém, ele começava a bater no peito e dizer: leproso, leproso, para que todos aqueles que estivessem naquele ambiente vazassem, saíssem daquele lugar. E aqui nós observamos que ele se aproxima de Jesus, porque era natural que todo leproso deveria anunciar aos gritos. Agora imagine, irmãos, uma pessoa ter que avisar que ele está passando. Se é no bairro que ele entrava, se é na rua que ele entrava, ele tinha que avisar. De modo que ele causava repulsa nas pessoas, nojo nas pessoas. E a sensação de perigo. Porque se você, imagina comigo, você está do lado de uma pessoa que está com conjuntivite. Você já fica, né? Com medo, meu Deus, vou pegar conjuntivite. Agora você sentado do lado de um leproso. Imagina aí comigo. Você sabia que às vezes você está deitado com um leproso e não sabe? Você sabia que talvez você esteja deitada com uma leprosa e não sabe? Você sabia que talvez os teus filhos estejam leprosos e você não percebeu ainda? Aqui a Bíblia fala, imagina que ele saiu em direção a Jesus sem falar nada. Mas ele sabia que se alguém ali percebesse que era leproso, sabe o que acontecia com ele? Alguns diziam leproso, outros pegavam a pedra e apedrejavam para que ele morresse, porque leproso era sinal de contaminação, e lepra naquela época é morte. O que nós chamamos hoje de hanseníase. Eu vou ter que mudar, né? Aleluia. Havia alguma coisa em Jesus que não ameaçava esse homem, porque ele foi em direção a Jesus. E a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Mas interessante que ele foi em direção a Jesus. Eu quero entender que alguns perceberam que ele era leproso, mas estavam esperando que o mestre o denunciasse. Porque o mestre, o rabino, ele não podia tocar em nada imundo. E aqui é que me vem uma grande lição de vida. Por quê? Porque de alguma maneira ele olhou para Jesus e ele viu que em Jesus a lepra dele não iria ser denunciada.
Ele olhou para Jesus e ele entendeu que Jesus o receberia com a lepra que ele tinha. Ei, acorda. Essa noite o Senhor quer te receber do jeito que você está. Amado, o Senhor estava ouvindo, lendo, e o Espírito Santo falou: eis aí o nosso problema. Nós temos medo de nos aproximar das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão denunciar a nossa lepra. Por isso que você quer andar só. Por isso que você tem reservas em se relacionar com as pessoas. Por isso que você diz: é melhor só do que mal acompanhado. Porque você tem medo de se aproximar e de que essas pessoas vejam essa lepra e agora denunciem essa lepra na sua vida. Por isso, essa noite, se aproxime de Jesus para ser curado. Posso ouvir amém? Aproxime-se de Jesus para ser livre, para ser liberto. E assim você possa se aproximar das pessoas sem receios. E a Bíblia diz então que o leproso se lança com o rosto no chão e ele faz o quê? Ele adora Jesus. Isso mostra aqui que Jesus, ele não era apenas um ser, uma pessoa confiável, mas Jesus, ele era além disso, alguém que inspirava a adoração. Amados, o leproso, ele adora e chama Jesus de Senhor. Amados, ele diz: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele adorou ao Senhor Jesus. Mas sabe o que o diabo mais quer? O diabo, ele entende isso e ele tenta distorcer. O diabo, ele não quer que você o adore, ele quer que você tenha o desejo de ser adorado. Olhando a original, a palavra Senhor aqui, quando ele foi aplicada, a palavra Senhor, ela foi aplicada com o título de supremacia. Ou seja, se você substituir Senhor, você pode dizer imperador. Ou seja, não apenas Senhor no sentido de alguém que é dono, mas alguém que é supremo sobre tudo e sobre todos. Esse foi o entendimento desse leproso. Esse foi o entendimento que o leproso teve. Irmãos, e o termo aqui que ele diz, querer, se quiseres, pode tornar-me limpo. O termo aqui querer é o termo que invoca o desejo de quê? Se o Senhor tiver o desejo, se desejares, se for da sua vontade, se lhe der prazer, podes. O Senhor tem toda a possibilidade. Esse homem, ele entendeu com pequenas palavras, porque ele sabia com o que ele estava falando. Sabe aquela pouca palavra para o bom entendedor basta? Então foram poucas palavras, mas falou numa profundidade. Ele reconheceu a majestade, a supremacia daquele que estava na frente dele. E muitas vezes quando nós oramos, nós devemos reconhecer o Ser Supremo, o Deus, o Senhor, e entender também que Ele não tem obrigação nenhuma, por ser Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de te curar, de te dar emprego, de te dar saúde. Porque se Ele der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Só que muitas das vezes, como esse leproso, nós queremos a cura. E quando o Senhor nos dá, o que nós fazemos com ela? Nós queremos um emprego, quando o Senhor nos dá, o que nós fazemos com ele? Nós queremos uma oportunidade, o Senhor nos dá, e o que você tem feito com ela? Ele diz, se quiseres, pode purificar-me. Porque o ato de purificar é abrangente aqui. Você precisa entender que essa palavra purificar, ele está falando em tocar em várias áreas. Ele está falando de invadir uma região que está causando essa enfermidade. Esse purificar, ele está atrelado a mudar a raiz. Talvez você não se aproxima, você não consegue abrir o coração para ninguém, porque há uma raiz de iniquidade, há uma raiz de malignidade, há uma raiz que precisa ser curada.
Então eu preciso entender que quando o Senhor diz, eu quero e eu posso te purificar, Ele está dizendo, olha, eu vou entrar nessa raiz aí. Essa raiz de um dia que você foi traído. Essa raiz de um dia que você foi decepcionado. Essa raiz de um dia que você foi manipulado. Essa raiz que um dia você foi tocado de forma errada. E eu vou mudar, eu vou tirar isso daí, vou colocar outro diferente. Quando você entendendo o que eu estou falando? Por isso que você é tão retraída. Por isso que você não consegue se relacionar. Mas essa noite, se você deixar o Espírito Santo, através dessa palavra, ele pode mudar a fonte. E a fonte é onde o ponto de partida. Onde está o ponto de partida? Jesus, ele me surpreende porque, em vez dele recuar, Jesus, ele estende a mão e ele toca no leproso. Cara, Jesus, ele estende a mão e ele toca no leproso. Aleluia! Jesus, ele estende a mão e ele toca no imundo. Porque assim era chamado. E ele sabia que ao tocar no leproso, ele estava se arriscando a ficar leproso também. Você sabe disso. Que você, ao andar com alguém que está com conjuntivite, você tem a grande possibilidade de estar também com conjuntivite. Com o gripado também de andar com o gripado. Se você andar com um maledicente, você tem a grande probabilidade de se tornar um também. Jesus, ele tocou. E quando Jesus, ele tocou naquele homem, Jesus, ele estava comunicando algo assim: eu, o Senhor, eu quero, não porque você pode, mas é porque eu gosto de você e eu aceito do jeito que você é. Ele estava dizendo para ele, ao tocar naquele homem, ele estava dizendo isso àquele homem. Ao tocar naquele homem, Jesus, ele estava dizendo, com essa atitude, eu quero abençoar você, porque você é alguém que eu amo, independente do estado em que você está ou do sofrimento que você vive, eu te amo. O teu sofrimento jamais será maior do que o amor de Deus. A sua decepção jamais será maior do que o amor de Deus. A sua raiva, a sua desconfiança jamais será maior do que o amor de Deus. Ele estava dizendo isso por quê? Porque o leproso todo o tempo todo ele ouvia, imundo, maldito. Mas Jesus vai e diz, olha, eu estou me comunicando com você. Porque quem estava tocando nele não era qualquer pessoa. Como ouvimos aqui, era o Senhor dos Senhores. Era o Rei dos Reis. Estava tocando naquele homem. E assim diz o Senhor: eu não preciso purificá-lo para depois querê-lo. Eu quero e por isso eu purifico. Você precisa entender isso. O Senhor primeiro ele te deseja, para depois ele te purificar. Ao contrário do homem, o Senhor diz, olha, eu quero purificar você, mas primeiro eu quero você, para depois eu purificar você. Muitos se aproximam de Jesus. Aquela multidão que andava com ele, se aproximava por ele, pelo que ele podia dar. E Jesus olhava para a multidão e dizia, eu quero vocês, porque vocês são especiais para mim. Mas depois de que eu tenho vocês, aí sim, agora eu começo a purificar. Porque, cara, se você começa a andar com Jesus, você não consegue andar na imundice mais. Você não consegue andar mais na imundice. Só consegue andar na imundice aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Aquele que não deixou ser tocado por esse Jesus. Eu posso ouvir amém? Então naquele toque, Jesus ele estava curando uma coisa chamada identidade. Jesus estava tocando naquele homem e mudando a identidade dele. Jesus estava tocando naquele homem dizendo, agora você não é mais leproso, você é um homem normal. Agora você não é um homem que não tem família, volta para a tua família, porque agora eu estou te dando a família de volta. Você agora não é um cara que é um leproso, mas agora você, se era um funcionário, volta e recebe o seu trabalho de volta. Irmão, se você for bastante inteligente, deixe Jesus tocar em você, deixe Jesus tocar na sua vida, deixe Jesus tocar na tua família, deixe Jesus tocar na tua casa, porque Ele vai estar devolvendo a identidade que você perdeu.
quando você foi tocada, quando você se envolveu com um relacionamento errado. Talvez essa ferida, essa identidade foi mudada, mas Jesus disse: eu estou aqui, eu quero tocar em você, e mudando a sua história também. Eu entendo que Jesus, com essa atitude, ele estava dizendo, Jesus, ele veio nos buscar não apenas para Deus, mas para nós mesmos. E depois disso, ele veio para que eu e você não venhamos mais confundir quem somos em Cristo. Há uma grande confusão de identidade, irmão. É horrível quando a nossa identidade é engolida por uma coisa chamada sofrimento. Você sabia disso? Tem pessoas que estão sendo engolidas na sua identidade por causa de uma coisa chamada sofrimento. O pior é que quando isso acontece, esse sofrimento, essa decepção acontece, nós não enxergamos mais quem somos. E aí nós temos mais nada para mostrar, nós não temos mais nada para dizer. E eu consigo, talvez você não consegue, ou talvez você não tenha essa experiência. Mas não há nada pior do que quando o sofrimento, ele agora determina o tom da minha vida. Sabe quando isso acontece? É quando você fala mais do seu sofrimento do que você mesmo. Você não consegue mais falar nada sobre outra coisa que não seja esse sofrimento. Você não consegue mais ter outro assunto que não seja o filho que está drogado. Você não consegue mais ter outro relacionamento da decepção que você teve. Você não consegue mais ter outra conversa do trabalho que você foi e perdeu. Você não consegue. O sofrimento é tanto que você não tem mais outra conversa. Você não tem mais outra identidade. A sua identidade é de alguém que foi injustiçado. Essa noite eu quero te dizer para você, eu conheço um Deus que também, ao olhar humano, ele estava sendo injustiçado, mas ao olhar do Pai, ele estava no propósito para o qual foi chamado. E nós precisamos entender que eu e você, o seu único assunto, o seu problema é conjugal. Então você só fala a respeito disso. É porque ele, ou porque ela, é porque isso, por aquilo. E Jesus, ele veio para solucionar o seu problema. Eu posso ouvir amém? E muitas vezes isso parece que nos aproxima de Deus. Esse problema, esse sofrimento que você continua falando dia por dia, é do menino, é da menina, é do filho, é da filha. E isso você parece que está se aproximando de Deus. Pelo contrário, amado, isso não te aproxima de Deus. Na verdade, ele afasta. Por quê? Porque quando isso acontece, a coisa mais importante do universo é o nosso eu. É o nosso eu. Eu fui injustiçado. Eu fui ferido. Eu fui ferida. Eu fui magoado. Eu. E onde fica Jesus nisso? Quando é que você vai dar espaço para que ele toque em você e mude a tua história? Não importa se alguém mais está sofrendo. Esse é o seu pensamento. Só importa o meu sofrimento. E enquanto o meu sofrimento não for solucionado, ninguém mais me interessa. Logo, aquele ou aquela, o meu pai, a minha mãe, não importa. O importa é que eu estou sofrendo. Importa que eu não quero estar aqui. Importa que eu não gosto de estar ali. Importa que eu. Mas quando você é tocado pelo Senhor, o teu eu, ele vai ter que sucumbir. O teu eu, e dói, irmão. Isso dói, irmão. Dói. Eu tenho que engolir seco, porque eu sei que eu estou diante do Senhor dos senhores. Aquele que pode e tem autoridade para me dar e tirar a vida. Eu estou acostumado a mandar, eu estou acostumado a querer. E aí você entra no lugar que diz: cala a boca. Quem está falando sou eu. Ah, não vou falar, eu não vou ouvir. Não vai ouvir, não tem problema, eu espero. Um dia você vai ter que me ouvir. E aí passa 10, 20, 30, 40 e você diz: ele cansou. Não, ele é pai da eternidade, ele está pronto para te ouvir. Você que não tem tempo mais, amado. Quando Jesus tocou, Jesus estava dizendo ao leproso: você não é o que você sofre. É o que você sofre que você não é. Vou repetir. Quando o sofrimento chega sobre a sua vida, quando a decepção chega sobre a sua vida, você não é o que a decepção gerou em você. Você não é o que o sofrimento gerou em você. Pelo contrário, o que você é
O que você precisa entender é o que você não é. Você não é esse homem sofrido. Você não foi projetado para ser esse homem decepcionado. Você não foi cheirado para viver de cabisbaixo achando que ninguém dá valor a você. Isso você não é. Apesar do sofrimento, da tristeza, decepções, aflições que vêm sobre a sua vida, mas você não é esse homem afligido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, me ajudem. Jesus, quando tocou naquele homem, a Bíblia diz que ao tocá-lo ele diz: eu quero ficar limpo. E aí imediatamente aquele homem ficou limpo. Mas antes disso, desse homem receber essa palavra, Jesus, quando tocou naquele homem, Jesus já estava tornando a sua amargura, já tinha sido retirada. Quando Jesus tocou naquele homem, a dor daquele homem já tinha sido retirada. Quando Jesus tocou naquele homem, a rejeição já tinha sido arrancada. Sabe por quê? Porque quem estava tocando nele não era qualquer pessoa, era o Senhor dos Senhores que estava tocando nele. E se o Senhor dos Senhores, ele decide tocar em você, não estou nem aí para quem me rejeita, eu fui tocado por aquele que é maior do que todas as coisas. Cara, você é desejado pelo Senhor. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí: você é desejado pelo Senhor. Não importa quem te rejeita, meu irmão, você é amado, é desejado pelo Senhor. Ah, mas o seu cabelo é feio. Eu não estou nem aí, meu irmão, se eu tenho ou não cabelo. Eu sou desejado pelo Senhor. Eu não sou rejeitado por Ele. Essa é a hora que a igreja diz amém. Quando Jesus ele estava tocando naquele homem, Jesus ele estava tirando dele o espírito de morte. Porque todo aquele que está com câncer, a primeira coisa que vem na mente é: você vai morrer. Antigamente, quando dizia você está com lepra, a primeira coisa que a pessoa dizia: não tem cura, eu vou morrer. Mas quando Jesus disse: seja curado, fique limpo, ele estava dizendo: morte, vaza, porque chegou a vida sobre ele. Ele me deixou tocá-lo. Quando Jesus tocou naquele homem, ele estava dizendo: vergonha, saia, dê lugar agora a outro sentimento. Tanto é que ele diz: agora volte e seja avaliado pelos sacerdotes. Jesus, tremendo. Se Jesus tivesse apenas liberado a palavra, irmão, ainda assim aquele leproso poderia ser curado. Mas ele provavelmente pensaria que as pessoas só o aceitavam porque ele já tinha sido liberto. Só que após a cura interna, veio a externa do leproso. E Jesus diz a ele que vá e não conte a ninguém. Olha que coisa interessante. Jesus diz: vá e não conte a ninguém. Eu perguntei: Deus, por quê? Por que não podia contar para ninguém? Imagine, o cara sair daqui, entrou de cadeira de roda e saiu sem as cadeiras, ou sem usar a cadeira de roda. Estava cego e saiu vendo. Eu conheço alguns lugares que davam outdoor: vem aqui, a igreja dos milagres. Aqui, água benta, toalhinha benta. Eu imagino alguns lugares que é assim. Só que Jesus disse: ei, não conte, não fale, não divulgue para ninguém. Ao fazer isso, Jesus estava dizendo: não estou curando você para que você fale de mim, mas para que você possa falar de você. Você está entendendo isso? Não? Jesus está mudando a história, na minha, sua. Jesus está tocando em mim, está tocando em você, para que você possa falar de você. Ele está dando uma oportunidade para que você possa falar de você. Porque quando você fala de você, você está falando dele, cara. É inevitável. As pessoas vão olhar: mas como? Você foi... Rapaz, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei. Eu só sei que eu entrei de cadeira de roda, agora eu estou andando. Amados, Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, você não é meu garoto propaganda. Eu desenvolvi você para você mesmo. É cura, meu irmão. Jesus estava devolvendo ele para ele mesmo. Jesus não estava em busca de um marketing.
Jesus ele diz: olha, eu vim atender o seu pedido. Se você está em busca de si, eu vim de trazer de volta a você mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a angústia, a decepção é tão forte que a gente perde a nossa identidade. Nós não confiamos em ninguém. Nós não achamos mais ninguém como referencial. Nós não somos nós mesmos. Nós queremos ser aprovados pelas pessoas. Então a gente vai mudando de identidade. Hoje eu sou Igor, porque eu sei que Igor está na evidência. Então e vou viver, e vou andar, e vou me vestir, e vou cortar o cabelo igual a Igor. Mas quando o Igor não tiver mais em evidência, eu vou para Marcelinho, porque Marcelinho tem a roupa da moda, Marcelinho está usando a tendência, então eu vou me moldar diante do que Marcelinho está dizendo. Ei, aquele que é curado pelo Senhor, aquele que é tocado pelo Senhor, ele tem a sua identidade restaurada. Você não busca ser aceito pelas pessoas, porque você já buscou e encontrou um lugar em Deus. Esse rapaz, eu imagino ele agora voltando para casa, com a pele limpinha. Quando ele chegou em casa, meu Deus, o que aconteceu? Não sei. Eu sei que me encontrei com o rabino, ele tocou em mim, perguntou se eu queria ficar livre da lepra, e eu fui curado. Estou eu aqui, posso entrar? Imagine a alegria, imagine o gozo, a paz, imagine a restauração dos sonhos. Irmão, Jesus ele quer tocar, e ele tocou em você, para que isso aconteça na sua casa, para que isso aconteça na tua família, para que ele possa restaurar sonhos que estavam mortos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Jesus estava dizendo: não fale de mim, fale de si. Vá ao sacerdote, ofereça sacrifício e diga ao sacerdote: Deus me devolveu a mim mesmo, e eu vim agradecer a Deus. Aleluia! E ele está dizendo: fale de um Deus que ao criar você, criou para ser, e porque Ele o criou, você é. Ele criou você para que você seja, para que você tenha uma identidade, para que você viva, não como mais um, mas como um, em Cristo Jesus. Aleluia! E esse Deus, é o Deus que eu posso dizer, o Deus dos aflitos, é o Deus da oportunidade. Esse Deus, Ele é capaz de tocar no intocável. Esse Deus que eu estou falando, Ele é capaz de ouvir as nossas preces, as nossas petições, apenas por causa do seu favor, e devolver para mim e para você, nos dando uma nova oportunidade. Estamos vivendo uma época que todos buscam uma oportunidade. Brincando com o Douglas ali, ele disse: ô rapaz, eu vou ter a oportunidade agora de ofertar na casa do Senhor. O que eu vejo é muitas pessoas querendo a oportunidade de pegar o microfone e falar daquilo que ele era, não daquilo que Deus é, ou daquilo que Deus o fez. Eu era matador, eu matei 50, 60, eu era isso, eu era aquilo. Não, não, irmão, o que você é não interessa, o importante é o que você é agora em Deus. O seu passado ficou para trás, agora interessa o que você é agora em Deus. Aleluia! Já imaginou uma coisa? Irmão, olha para seu irmão aí. Diga a ele: meu irmão, não perca essa oportunidade. Você já imaginou você perder uma oportunidade na vida? Quem já perdeu a oportunidade aqui? É bom? É bom? Só que eu quero dizer a você que todos os dias o Senhor te dá uma oportunidade. Só que você tem que entender uma coisa: todo dia o Senhor te dá uma oportunidade. Só que você também tem que entender que todo dia é menos um dia, quando você não agarra essa oportunidade. Todo dia é menos um dia. É menos um dia para ser feliz, é menos um dia para realizar seus sonhos. Quando você fica esperando, Deus te deu uma oportunidade de estar aqui nesse lugar. Aleluia, amém. Amanhã Ele vai te dar outra oportunidade de estar vivo, amém. Então é todos os dias o Senhor tem te dado uma oportunidade. E a grande pergunta é: quantos dariam tudo para ter uma segunda chance? Eu imagino esse leproso: puxa, se eu encontrasse a cura. Agora imagina aí, ele foi tocado pelo Senhor, ele encontrou a cura. E você acha que ele ficou para ele mesmo? Foi? Você acha que ele não falou para
Ele andava com outros leprosos, você acha que ele não falou para ninguém? Você acha que quando souberam que ele fora curado, ninguém comentou para ninguém? Você acha que a mãe que também tinha um filho leproso não falou nada? Pensa comigo aí. Você acha que quando a sua mãe viu você na casa do Senhor saindo das drogas, ela não comentou para ninguém, ela ficou calada? Você acha que quando o seu esposo, que estava nas drogas ou que estava no mundo, voltou para dentro de casa, reconheceu o Senhor e vocês estão unidos em Cristo Jesus, você acha que sua esposa calou e não fala nada para ninguém? Pergunta esse irmão que está do lado, é verdade isso? Você ficou calado? Hein? Oh, aleluia! É uma festa santa, eu não é, minha irmã? Então alguém dê glória a Deus aí, por favor. Eu imagino assim, é menos um leproso. Mas eu também imagino aquela família, a mãe. Ó, fulana, vem cá. Joãozinho, vem aqui, meu filho. Ó quem está em casa. Ó a pele, ó a pele. Tira a camisa, menino, tira a camisa. Porque toda mãe, toda família, ela quer celebrar com aquele que recebeu a cura, ou não? Ou não? Ou não? Amados, assim como o leproso, nós precisamos entender que hoje, um domingo, há uma nova oportunidade batendo na tua porta. Nós temos uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. Algo me chamou a atenção no livro de Lucas. Vamos lá comigo? Lucas capítulo 13, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Observe no versículo 6, algo que me chama a atenção, uma oportunidade. Isso me revela que havia uma expectativa no coração do dono daquela terra. Ele tinha uma figueira plantada, sabe aonde? Aonde? Qual é o lugar que estava plantada? Na vinha. Logo ele contava colher seus frutos. Irmãos, é completamente justo um homem que espera os frutos naquela figueira. Por quê? Porque é natural que uma figueira ela produza figos. Amados, mas corria algo que era anormal. Aquela figueira, por 3 anos, ela não tinha dado nada. Então aquele agricultor, ele procurava ver o que estava acontecendo. Ele olhava para a árvore, revirava, levantava os galhos, mas não via fruto nela. Amado, quando Deus olha para mim, para você, para a nossa vida, eu pergunto, o que Ele está vendo? Quando Deus olha para mim e para você, diante das oportunidades que Ele tem nos dado, o que Ele está vendo? Deus está vendo frutos? Se você é um servo de Deus, se você é uma mulher de Deus, Ele está vendo os frutos do seu ministério? Ele está vendo o fruto do seu labor? Quando Deus olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã, o que é que Ele está vendo? Se você ainda não é um crente, mas se ainda não fez o compromisso de amar a Deus, de adorar a Deus, de obedecer a Deus, quando Deus olha para a sua vida, o que é que Ele está vendo? Amado, eu quero te dar uma nova. Deus tem sonhos com você. Diga assim, irmão, Deus tem sonhos com você. Diga assim, irmão, Ele tem propósitos. Ele tem expectativa a seu respeito. Mas a pergunta é, será que essa expectativa de Deus está sendo correspondida por nós? Será que Deus, Ele olha para você e aí você está correspondendo? Será que como leproso que foi curado, nós estamos correspondendo ao milagre que Deus realizou na nossa vida? Será, Roberto, que ao tirar você das drogas, você está correspondendo àquilo que Ele tem feito na sua vida?
Será você que talvez saiu não das drogas, mas do álcool, da prostituição, você está correspondendo ao milagre que Deus fez na sua vida? Que muitas vezes você fala, rapaz, para eu estar numa igreja é milagre de Deus, para eu estar vivo é milagre de Deus. Mas a pergunta é, qual a correspondência? O que é que você está mostrando ao Senhor que vale a pena ser chamado de cristão? Que vale a pena dizer, eu não sou mais leproso, eu sou um novo cristão, eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, aqui, uma grande lição que eu e você precisamos aprender com essa parábola aqui. Que a cada dia nós temos uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. A grande pergunta, você, devemos sair daqui melhor do que entramos. Amém ou não? Amém ou não? Com certeza, você que entrou sem a certeza de Deus no seu coração, o meu desejo é que você receba o seu filho hoje como Senhor da sua vida. Amado, quando você entende isso, a sua vida fará sentido em todos os dias da sua vida. Como eu volto a dizer, sem Jesus você não vive, você sobrevive. Quando eu entendo isso, o fato do leproso ganhar uma nova vida, um novo dia, significa também, quando aquele leproso ele recebeu a cura, ele recebeu um novo dia, ele recebeu uma nova vida. Quando ele recebeu aquilo, ele teve a oportunidade para corresponder aos nossos e aos privilégios que o Senhor tem nos dado. Quando o Senhor muda a tua história, Ele te dá alguns privilégios, irmãos. Você no mínimo não vai ser mais chamado de leproso. Na minha época, quando a gente encontrava alguém usando maconha, o nome dele deixava de ser João, agora ele passava a ser maconheiro. Ele não tinha mais, a mãe dele não tinha mais o filho João, era a mãe do maconheiro. Na minha época era assim. Mas quando ele foi curado, quando ele saiu das drogas, ele recebeu uma nova identidade. Agora ele é João. Ele não é mais um maconheiro. Só que muitas vezes a gente não entende e quer viver essa experiência. E quer bater no peito e dizer, eu era aquele. Não, você não é mais. Acabou. Aleluia. Nós temos uma oportunidade. E nós temos que corresponder aos nossos privilégios. Eu queria que você observasse, veja que interessante o que nós lemos aqui. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Olha que coisa interessante, uma figueira plantada numa vinha. Que figueira privilegiada, não é essa? Por quê? Porque o lugar de figueira não é numa vinha, mas a vinha, ela produz vinho, uvas. E o lugar onde você planta a uva é uma fruta nobre. E o ambiente, a terra que você planta a uva, é a melhor terra. É lugar de excelência. Porque para que seja construído, para que dê um bom vinho, tem que ter uma boa qualidade de uva. E a Bíblia nos mostra que essa figueira estava no melhor lugar, recebendo os melhores nutrientes. O clima todo favorável a ela, mas mesmo assim, essa figueira não dava nada. Ela estava tendo as mesmas oportunidades que a uva tinha. Ela estava tendo o mesmo regar, ou seja, a água que caía para ela, caía para a uva. Aquele que estava cuidando, ele cuidava dela também. O ambiente que ele estava era o mesmo ambiente para ele, era o mesmo ambiente para todos. Se chegava alguma coisa nova, também chegava para ela. Era esse lugar que esse pé de figo estava. Ele havia sido plantado numa terra fértil. Mas essa figueira, apesar de estar numa terra boa, recebendo os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades que o vinhedo recebia, ela não dava nada. E isso me chamou a atenção. Talvez eu e você estejamos reclamando. Por quê? Porque eu ouço de muita gente: apóstolo, eu não tive oportunidade. Apóstolo, eu não fiz a pós-graduação que a irmã fez. Apóstolo, eu não tenho uma família tão equilibrada como fulano de tal, eu sou um menino de rua. Apóstolo, o irmão está assim, tem um carro porque o irmão ele não sabe de onde eu vim, eu perdi tudo.
Talvez você está pensando como eu pensava. E você diz, sabe por isso? Tudo isso que o Senhor está ouvindo, tudo isso que o Senhor está comentando, a minha vida não muda por isso. Mas eu queria que você percebesse o seguinte: nesse momento, meu irmão, você está recebendo a palavra que mudou a minha vida e a vida de muitos homens. Presta atenção. Nesse momento, você está recebendo a palavra que mudou a vida não só do meu irmão, mas a vida de muita gente. Ele mudou a vida de Noé, mudou a vida de Abraão, mudou a vida de Moisés, mudou a vida de Jacó, mudou a vida de Josué, mudou a vida de Caleb, mudou a vida dos outros. Então você está recebendo do mesmo alimento, você está recebendo da mesma palavra. Agora eu preciso entender, irmão, que a decisão é minha, de agarrar essa oportunidade e vivê-la. Como estão entendendo? O Evangelho de Lucas, nós lemos que nós não podemos esquecer, no capítulo 12, do versículo 48, que diz: será pedido muito de quem recebe muito, e daquele que muito é dado, muito mais será pedido. A Bíblia está dizendo que cada pessoa será julgada de acordo com as oportunidades que recebeu. Você vai ser julgado segundo as oportunidades. Ou seja, quem muito se deu, muito se exigirá. Então eu preciso lhe fazer uma pergunta. Nós estamos no mês 4 do ano de 2018, há 98 dias desse ano que se inicia. E a pergunta é: o que é que você tem feito com todas as bênçãos e com todos os privilégios que Deus tem te dado? Amados, bênção? Sim. Uma das bênçãos é a sua vida. Privilégios? Sim. A salvação que o Senhor tem te dado. Amado, Deus tem cuidado de você em cada um desses dias, sim ou não? Mesmo no dia que você adoeceu, no dia que você se machucou ou machucaram você, Deus tem cuidado de você, sim ou não? Deus abençoou você, sim ou não? Durante esses dias, você tem visto isso? Deus, Ele tem preservado a sua vida, sim ou não? Amados, o que é que você tem feito com tudo isso que Deus tem te dado? O que você tem feito? Talvez você corresponde a Deus com obediência. Talvez você com amor. Talvez você com uma prestação de serviço no reino. Talvez você com a fidelidade na entrega dos dízimos. Eu quero acreditar que você está fazendo isso. Mas talvez você não esteja fazendo nada disso. Você está só desperdiçando as melhores oportunidades da sua vida. E hoje à noite você está talvez perdendo mais uma oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida, deixar Ele tocar em você e mudar a tua história. Mais uma vez eu quero falar a respeito disso. Mudar a tua história de vida. Nós temos uma nova oportunidade que não pode ser negligenciada, amados. No versículo 8, a figueira, mais de um ano, mais uma chance, mais uma nova oportunidade, 3 anos. Entretanto, foi decisivo, porque foi negligenciado isso. Em Jesus, irmão, nós não podemos negligenciar. A questão é ser puro ou não. A questão, irmão, não é ter Deus. A questão é deixar Deus ser na sua vida. Muita gente bate no peito e diz: não, eu tenho Deus. Mas a pergunta é: Ele é Senhor da sua vida? Porque nós lemos aqui no versículo 9, Lucas capítulo 13, versículo 9 diz: e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Irmão, caso contrário, se a figueira não mudar a realidade, se a figueira não começar a produzir fruto, vai vir uma coisa chamada lenha. Ela vai virar lenha. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse à pessoa do seu lado: você não quer virar lenha não, quer? Pergunta a ele. Pergunta. Talvez ele está tão fininho que parece um graveto, mas pergunta a ele, vá. Você não quer virar lenha não, quer?
A lei, ela tem um objetivo: ser queimada e ir para o fogo. E o fogo, ele vai ser destruído as impurezas. Eu quero dizer a você, de qualquer jeito, Deus vai te usar. Você como uva, como grande e bom vinhedo, ou como lenha, para queimar e aplicar fogo sobre outros lugares. Mas você vai ser usado. Você decide qual é a forma que você quer ser usado. Para alimentar o fogo que vai existir, ou para ser uma árvore frondosa, que não negligenciou essa palavra, que ouviu e não fez conto de carojinha, não achou que era algo inexistente, muito longe. O fogo, ele representa uma vida que não decidiu ser cuidada por aquele que o criou. O fogo é aquele que entendeu, mas não admite que precisa de ajuda. Você sabia disso? Eu queria que você entendesse uma coisa. Jesus realmente, ele contou essa palavra, essa parábola a respeito da figueira, mas ele estava alertando a respeito de ser cortado. Amado, se Deus não encontrar obediência na sua vida, presta atenção, eu quero encerrar dando essa advertência. Se Deus não encontrar obediência na sua vida, se Ele não encontrar santidade, se esse fruto não for achado em você, o seu fim será morte, e morte eterna. Será separação de Deus. Nós precisamos entender, e não é separação momentânea, não, é separação para sempre. Ouça o que eu vou te dizer: ninguém deve brincar com as oportunidades dadas por Deus. Toca nessa pessoa aí, vê se ela está viva. Está viva? Não está gelada não? Se não tiver gelada, se você tocou, ela sorriu, é porque ela está viva. Se ela está viva, Deus está dando uma oportunidade para ela. Deus está te dando uma oportunidade. Fale para essa pessoa: Deus está te dando a oportunidade hoje de servir a Ele, de voltar para Ele. Então, irmão, nós precisamos entender que você deve parar, refletir e entender que você precisa dar frutos. Você deve criar raízes. E essa raiz só é criada na presença de Deus. Você deve firmar-se em Deus. Você deve se firmar na igreja que o Senhor estabeleceu para você. Você deve se firmar no caminho de Deus. Aí então, a sua vida vai produzir frutos. Tem gente que quer ter vida próspera sem estar firmado em lugar nenhum, sem estar firmado em Deus, sem fazer da sua vida a vida que Deus quer. E aí quer prosperidade, não vem. Sabe, irmão, eu estava olhando essa semana a respeito da bananeira. Eu comi ontem, antes de ontem e hoje, banana lá do Recanto Kadosh. Ela é uma banana desse tamanho, mas eu comi. E eu fui olhar a respeito da banana e eu vi um exemplo. A banana, irmão, você pode picotar ela toda, você pode queimar, mas a banana ela vai continuar crescendo. Você entendeu? Eu não entendo isso. Há algo na banana que, se você cortar aquela banana toda, a bananeira, falando da bananeira, não a banana, desculpe, a bananeira, você chegar lá, picotar ela todinha, queimar ela, quando você menos esperar que dê uma chuvinha, ela começa a nascer. Só existe uma maneira de detonar a bananeira, é arrancando suas raízes. Você é como a bananeira. Satanás já aprendeu, já sabe disso. Só tem uma maneira de arrancar você, arrancando você das suas raízes. Quando você não tem mais raiz, você não tem mais identidade. Quando você não tem mais raiz, você não sabe onde você deve estar firmado. Sabe por quê?
Porque toda raiz é a chave do fruto. Sabe por que você não tem dado fruto? Porque você não tem raiz. E sabe quem é a tua raiz para que você possa dar fruto na sua casa, nessa geração? É o Pai. Apóstolo, por que eu sou infrutífero? Porque verdadeiramente você é um bom religioso, mas você não tem raiz em Deus. Apóstolo, como eu sei disso? Veja quando a crise chega, qual é o nome que você clama? Se não é um pornográfico ou se não é glória a Deus. É simples. Raízes. As suas raízes vão fazer com que você aprenda e possa dar fruto. Se você fincar raízes no caminho de Deus, se você fincar na casa de Deus, a produção do fruto já está garantida. Os seus frutos vão acontecer. Como o leproso, como a figueira da parábola contada por Jesus. Nós acabamos de receber mais uma oportunidade de Deus. Você acaba de receber mais uma oportunidade de Deus. Eu estou chegando ao final. Estou chegando a dizer a você, você recebeu mais uma oportunidade de ouvir essa palavra. Só que agora essa palavra não é só informação, é responsabilidade. Você tem responsabilidade daquilo que você está ouvindo. Porque a quem muito é dado, será cobrado. Então vamos corresponder às expectativas de Deus. Você poderia ficar de pé? Vamos fincar os nossos pés na presença de Deus e viver de maneira frutífera. Amados, Deus tem olhado para a sua vida. Deus tem olhado para a nossa vida. Deus tem olhado para a vida dessa igreja. E Ele tem encontrado fruto. Só que quando Ele não encontra fruto, quando Ele não encontra você crescendo, Ele não encontra você avançando, a tristeza acontece. Quantos aqui têm ficado tristes com algumas atitudes que têm tomado? Quantos aqui têm ficado tristes com algumas situações que têm vivido dentro da sua casa? Irmão, se você tem ficado triste, Deus tem ficado muito mais triste. Porque a expectativa e o projeto que Ele tem para você não é esse. Deus, Ele tem olhado, e eu acredito, Ele tem feito tudo por você. E assim como aquela figueira, muitas vezes não temos produzido esse fruto. Deus trouxe livramento dia após dia. Deus também olhou para a sua vida e Ele não tem encontrado fruto. Por quê? Amado, longe de ficar desanimado, não. Longe de desistir de você. Eu quero dizer que hoje o próprio Deus, Ele está lhe dando mais um dia de vida. Para quê? E por quê? Sabe por quê? Para quê? Porque Ele continua investindo e acreditando em você. Sabe aquele cara que ele não pode mais investir? Está no cemitério. Sabe aquele cara que não tem mais oportunidade alguma? Ele está no cemitério. Então nunca mais abra a sua boca para dizer que você não é um cara que não tem oportunidade. Deus está te dando todos os dias a oportunidade de ser um pai melhor, de ser um crente melhor, de ser um filho melhor, de ser um homem melhor, todos os dias. E essa noite, Deus te dando a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Eu quero profetizar. Levanta a tua mão, por favor. Aleluia. Deus vai irrigar a sua vida. Deus vai adubar a sua terra. Deus vai providenciar para você pessoas que vão ser frutíferas. Deus irá fazer você um produtor de frutos. Aleluia. Amado, fica a teu pé na presença de Deus. Firme suas raízes no caminho de Deus. E para mostrar que você é algo especial da parte de Deus,
para que você acredite que Ele continua investindo em você. Sabe o que foi que Ele me deu? Eu queria que você entendesse o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Isso é uma revelação, isso é uma amostra que Ele acredita em você, isso é uma amostra que Ele continua investindo em você, e essa é uma palavra que você nunca deve esquecer, que Ele vai continuar sempre investindo em você. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é investimento. Você diz que Ele não tem oportunidade. Ele está te dando a oportunidade de você entender que Ele continua investindo em você. Ele continua acreditando em você. Ele tem o que tinha de mais precioso. Ele tem o que tinha de mais precioso. O único filho que Ele tinha, Ele deu por você, para que você possa dizer: eu tenho oportunidade, eu posso ser melhor, eu vou ser melhor. Para você e por você, Ele deu o Filho dele. Você está entendendo isso, irmão? Então pare com essa conversa de dizer que você não tem condições de mudar. Enquanto a vida, a esperança. Mas essa esperança está em Jesus. Deixa Ele tocar em você essa noite. Deixa Ele tocar em você essa noite. Naamã era um leproso. Naamã era um leproso. Mas sabe quem foi que curou Naamã? Não foram as águas. Foi a palavra do profeta que liberou sobre a vida dele. Ele acreditou nessa palavra. E por acreditar nessa palavra, a oportunidade que ele teve, ele recebeu a cura. Essa palavra, se você crer, você vai sair desse lugar de tristeza, de solidão, de desconfiança. Você vai sair desse lugar de não acreditar em ninguém. Eu queria pedir a você, fala com Deus agora. Talvez você está nesse lugar e essa noite o Senhor quer te tirar daí. Essa noite o Senhor quer tratar com você. Essa noite o Senhor Ele quer mudar a tua história. Como mudou daquele leproso, como mudou a família do leproso. Eu não sei como você era conhecido ou como você é conhecido, mas eu sei como é que o Senhor te chama. O Senhor te chama de filho. O Senhor te chama de filha. O Senhor não te chama de leproso. O Senhor não te chama de um nome pejorativo. Ele te chama de filho e de filha. Fale com o Senhor agora, por favor. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar.